Boa tarde, amigos, colegas. Estamos iniciando essa live. Conversei agora há pouco com o Dr. Miguel, já está. Vamos aguardar um pouco que ele vai entrar aqui. Vem cumprimentar a doutora Gianice. Estou aguardando um pouco aqui para começar, doutor Miguel. O assunto de hoje é muito importante dentro da advocacia criminal. Então, a OAB, através da Comissão de Direito Penal e Direitos Humanos, a qual eu estou hoje como conselheiro, procurou o juiz, doutor Miguel, para poder estar dando pequenas orientações de como o tribunal está se comportando diante de todo esse processo que nós estamos passando, todas essas dúvidas que nós advogados estamos tendo em relação de como vai ficar as audiências, as instruções, a oitiva de testemunha. Deixa eu olhar aqui se o doutor Miguel já fez o contato aqui. Só um minuto. Consegui. Está aguardando, conectando. Oi, doutor Miguel. Doutor Aníbal, boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Sim. Só vou ajustar minha câmera aqui, espera um pouquinho. Ok. Acho que está ok. Como é que está o som, meu som, minha imagem, tá bom? Está ótimo. É um prazer recebê-lo aqui numa live na OAB. A gente procurou alguns juízes, procurou autoridades que dominam o assunto. Você foi um dos escolhidos e logo se mostrou interessado em semear um pouco desse conhecimento e mostrar um pouco para a advocacia o que está se fluindo, né, nos tribunais, as ideias. Tudo é muito novo para todos, né? Então, a gente está nesse bate-papo inicial para poder o pessoal ir entrando. Pode ficar à vontade. É um prazer recebê-lo aqui. Está conseguindo me ouvir aí? Sim, deu uma travadinha, mas voltou. Então, eu Ok. queria agradecer o seu convite, agradecer o convite da UAB. É sempre um prazer falar com um colega como você e também com os demais advogados, com os profissionais da área do direito. Eu estou sempre à disposição, sempre que precisar e surgir oportunidade, a gente vai bater um papo aí e conversar, principalmente nesse momento, né, que os nossos contatos estão alijados aí da presença física, então a gente vai utilizando esses meios que a gente tem de comunicação para conversar, e é exatamente que a gente vai conversar hoje a respeito disso, né, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai conseguir trabalhar daqui para frente com pouco contato físico, ou tendo o mínimo de contato físico possível para evitar a disseminação, né, do Covid, dessa doença, dessa pandemia. Então, a gente vai tentar conversar e como é que a gente imagina que as coisas vão ficar daqui para frente, né? Como vai ficar, ninguém sabe, mas
o judiciário, junto com a advocacia, com os profissionais da área do direito, estão trabalhando aí para a gente ver como é que a gente consegue retomar as nossas atividades de forma mais plena possível, como era antes, né, nesse momento de pandemia. Então, estou à disposição, agradeço o seu convite da UAB, sempre que precisar, pode contar comigo, a gente vai conversar aí bastante a respeito desse assunto nessa uma hora que a gente tem. Ok. Doutor Miguel, vários advogados estão entrando aqui e parabenizando o senhor, agradecendo pelo senhor estar presente aqui. Doutor Adílio Neto, presidente da Ordem, já está presente, está agradecendo. Eu vou iniciar fazendo a apresentação do nosso palestrante de hoje aqui, doutor Miguel Mayra Ruggieri Bairras. Formado em Direito pela Universidade Católica de Santos em 2004, advogou na área empresarial em 2008, quando ingressou na carreira de procurador do município de Jundiaí, no interior paulista, através de concurso público. Pós-graduou-se em Direito Administrativo, com especialização em Improbidade Administrativa pela Faculdade de Direito da Amase de Jesus, na capital paulista. Em 2011, ingressou na magistratura no estado de Pernambuco e, em 2014, no estado do Espírito Santo. Atuou no norte do estado, nas comarcas de Mucurici e Montanha e no Caparaó e Inhuna. Em outubro de 2015, titularizou-se na Terceira Vara Criminal de Cachoeiro, onde permanece até a data de hoje. É também juiz por extensão na Vara Única de Atílio Viváqua desde abril de 2019. Eu peço aos colegas aí que estão entrando na live que coloquem aí no aviãozinho para convidar os demais amigos, colegas, advogados, e passo a palavra ao nosso palestrante, doutor Miguel. Agradeço a deferência, doutor Aníbal, pela presença e pelo convite. Um abraço ao doutor Adílio, presidente da subseção, pessoa a qual eu tenho muito carinho, muito zelo, muito apreço, um exemplo de advogado, de homem, de pai de família. A gente tem respeito e admiração por ele no trabalho que ele desempenha à frente da UAB. Estou à disposição, doutor Aníbal, para a gente conversar a respeito desse tema, né, da tecnologia, das inovações tecnológicas, principalmente através da videoconferência, que é o instrumento que provavelmente nós vamos passar a utilizar dentro em breve. Tem algumas informações já oficiais do tribunal, que o tribunal vem passando para a gente, como isso vai ser implementado, quando vai ser implementado, como vai funcionar, mas, na verdade, tudo é uma grande incógnita. Então, o que a gente espera é que a gente consiga construir junto com a advocacia, com os outros profissionais da área do direito, o tribunal, com a OAB, em toda essa gama, essa rede intrincada, né, que envolve um julgamento, análise de um processo, para que juntos a gente consiga construir uma saída para verificar como é que a gente vai conseguir fazer e funcionar agora nesse tempo de pandemia. Porque a gente sabe que essa pandemia não vai passar no final do mês. A gente acredita que a gente vai voltar a ter os atos judiciais, né, presenciais a partir do fim do mês, mas, pelo menos para o resto desse ano, durante alguns meses, a cautela no contato pessoal, no convívio pessoal, tem que ser grande. A redução, né, dentro do possível, do maior contato possível com as pessoas. E aí a videoconferência, a realização dos nossos atos de audiência através da videoconferência, eu acredito que vai ser o caminho que a gente vai encontrar para voltar a produzir normalmente, principalmente em relação às audiências. O Poder Judiciário não parou, nós não paramos, né? Ninguém está de férias, nós estamos num regime de plantão extraordinário, onde a recomendação é que se evite o contato. Então, o Judiciário está trabalhando em home office, tendo contato o mínimo possível, mas quando precisa, a gente vai ao fórum, tem contato com os advogados profissionais, com as cautelas adequadas. Mas, em relação às audiências, é o que o nosso grande entrave hoje, como voltar a fazer as audiências, voltar a ouvir testemunhas, pessoas, interrogatórios, tocar os processos, sem que a gente tenha o contato físico. E é isso que eu acho que a gente vai conseguir conversar um pouquinho agora. Eu fiz uma introdução, né, de conhecimento de todos, né? O mundo jurídico brasileiro ele não é mais o mesmo desde o mês de março desse ano. Como constatado a circulação do coronavírus, os governos federais e estaduais
eles fizeram várias matérias e várias medidas restritivas, e o CNJ também, no último ato dele, suspendeu todos os prazos de processos físicos até 31 de maio. Isso tem afetado muito a advocacia, no geral, porque o nosso estado, né, o Espírito Santo, ele ainda não está preparado, como vários outros estados, com os processos eletrônicos. Então, eu venho numa primeira pergunta no sentido de, com a pandemia, estamos nos adaptando a uma nova realidade em inovação tecnológica, já que é uma realidade. Com isso, observamos muito o avanço tocante às audiências virtuais, mais especificamente as audiências de instrução e julgamento. A advocacia, preocupada com a mitigação da ampla defesa e do contraditório, já que não sabemos como ficará a comunicação entre advogado e cliente e se seria possível uma linha segura, um telefone, para, de acordo na conveniência, fosse solicitado para aquele advogado falar na hora da audiência com o cliente, que às vezes está lá no presídio. Nós acreditamos que com a instalação da audiência por videoconferência, a audiência vai funcionar da seguinte forma: vai ser o mais próximo possível do que a gente faria no âmbito pessoal, real, ali com as pessoas presentes. Então, o Código de Processo Penal, tratando da nossa área, né, da área penal, exige do magistrado que ele permita que o advogado ou defensor público tenha contato com o réu antes, durante e depois, a todo momento do ato processual, para que se possa entrevistar, e aí é que tem um entrave, ele fala pessoalmente. Isso não pode ser realizado na presença do promotor, do juiz e das demais partes, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa ali no trabalho do advogado junto com o seu cliente. Então, como que a gente acha que isso vai funcionar? Nós estamos já fazendo um teste, já há colegas aqui no estado, principalmente no norte, em Colatina, na região metropolitana, que já em fase de teste está testando as audiências por videoconferência. Essas audiências por videoconferência serão realizadas dentro de alguma dessas plataformas que a gente já possui no mercado, por exemplo, como a Cisco Webex ou o Zoom. O próprio WhatsApp agora está ampliando os seus serviços para que se permita fazer videoconferência até com 50 pessoas, né? Segundo as últimas informações, daqui uns dias sai uma atualização no WhatsApp em que vai proporcionar que a gente faça lives, videoconferências pelo aplicativo com até 50 pessoas. Na audiência, a gente não precisa dessa quantidade de links, né, de pessoas ao mesmo tempo, mas precisa que tenhamos disponível um canal para 5, 6 pessoas ao mesmo tempo tratarem dentro do mesmo ambiente. Então, com relação a essa questão de segurança do advogado ou do defensor público poder entrar em contato com o réu, os programas permitem que no ambiente virtual a gente tenha um lobby de entrada, é como se fosse o hall de entrada ali do foro, a porta da sala de audiência. Está todo mundo ali aguardando, e conforme o juiz vai chamando, os atos vai acontecendo, a pessoa vai adentrando a sala de audiência, e no ambiente virtual, nós também faremos da mesma forma. Estão todos ali num pré-ambiente, num lobby de entrada, e o magistrado, ou a pessoa que está coordenando o equipamento eletrônico, vai adicionando aquela pessoa na sala. Então, agora vai entrar a testemunha A, ele arrasta a testemunha A para dentro da sala, tira a testemunha B que estava para a realização dos atos. Com relação ao advogado, é possível, nesse ambiente, que o juiz retire todas as pessoas da sala do ambiente, inclusive a si próprio, permitindo que o advogado fique em contato direto com o seu cliente, sem que nenhuma das demais pessoas estejam ouvindo. Em relação à segurança, a segurança é garantida pelo próprio programa, através de criptografia, né? Então, quando está o link da pessoa A com B, o sistema eletrônico, o programa garante que nenhuma das demais pessoas teriam acesso, e assim o advogado pode se entrevistar diretamente com o réu, conversar com ele antes da audiência e até mesmo durante a audiência, se for necessário. Então, durante a audiência, vamos supor que eu estou fazendo com o doutor uma audiência
e durante a oitiva de uma testemunha, o doutor peça a palavra e diga: excelência, eu preciso, né, fazer um questionamento para o meu cliente para depois voltar a perguntar para a minha testemunha. O juiz para aquele ato, retira todos daquele ambiente virtual, permanecendo apenas o advogado e o cliente dele, para que eles possam conversar, e ao final, através do chat, o doutor mandaria uma mensagem, fala: doutor, já encerrei a minha fala com o meu cliente, podemos voltar para o ambiente virtual. Então, o sistema permite que a gente faça isso, ao menos na teoria. Na prática, vai demandar a nossa experienciação do dia a dia. A gente vai ter que fazer, testar, ver se isso é adequado, ver se vai atender ao advogado, ao réu, ao contraditório e ampla defesa, e se não atender, nós vamos ter que pensar em outros métodos, né, para continuar o nosso trabalho dessa forma. Doutor Miguel, eu inclusive queria agradecer e parabenizar o senhor pelo trabalho que está fazendo na terceira vara, porque essa semana mesmo eu precisei ter acesso a uma medida preventiva de Lei Maria da Penha, aonde eu juntei uma procuração via e-mail, mandei para a terceira vara, foi recebido, no mesmo dia informou que já tinha mandado para o senhor, no dia seguinte eu já estava com a cópia integral do procedimento no meu e-mail. Então, assim, eu não sabia nem que eu podia requerer o e-mail, eu estava requerendo para ir lá tirar o processo, a terceira vara já digitalizou o processo inteiro e mandou para mim. Então, você tem adotado essa medida já? Isso é orientação do tribunal? Como que está sendo para a gente ter acesso hoje a esses processos físicos? Eu agradeço o senhor ter mencionado esse assunto, porque a gente pode divulgar o trabalho que a gente está fazendo na terceira vara criminal e em todas as outras varas do Estado. Está todo mundo mais ou menos funcionando dessa mesma forma, né? A gente não está de recesso, a gente só está tentando fazer um trabalho home office, que no nosso caso é um pouco dificultoso, porque o nosso processo não é digital, o nosso processo é físico, a gente tem apenas o eJude, que é um acompanhamento dos atos, né, eletronicamente, mas ele não dá a íntegra do processo para nós. Então, trabalhar em casa é um tanto quanto dificultoso, porque eu tenho que ir lá, pegar os processos físicos, trazer em casa, fazer e devolver para que eles possam tramitar. Com relação a essa tramitação nessa situação de emergência, tudo que é possível fazer utilizando os meios eletrônicos, nós estamos adotando. Então, o advogado está pedindo: doutor, preciso carga do processo. Para evitar que a gente tenha contato, que o advogado se desloque, vá ao fórum, entre o fórum, tenha contato com o servidor, tenha contato com as outras pessoas, o caminho que a gente achou nesse momento foi justamente isso, através da conversa com os servidores da terceira vara criminal, que atenderam completamente o pleito desse magistrado, estão indo ao gabinete, eles estão se expondo, né, na função de servidor, de ter que circular, mas é o ônus da função. Eles vão até o fórum, digitalizam integralmente o processo e encaminham o advogado ou a parte para atender o pleito das pessoas, já que a gente não pode ficar parado. Embora os prazos estejam suspensos, o magistrado, né, todo o Poder Judiciário sabe que tem processo que não interessa se o prazo está suspenso ou não. A parte precisa daquela tutela, a parte precisa se manifestar no processo, o advogado tem que trabalhar naquele processo, principalmente nos processos de réu preso. Nós não podemos esperar acabar a pandemia, que não sei se vai levar mais 2, 3 ou 4 meses, para analisar o processo de réu preso. Então, por enquanto a gente não consegue fazer a audiência virtual e nem a física, o Poder Judiciário, especialmente a terceira vara, está tomando todas as cautelas para que o processo tramite da forma que for possível, principalmente dessa forma meio que eletrônica, né, porque não é um processo eletrônico, mas dessa forma, escaneando, encaminhando ao advogado, o advogado recebe, peticiona, manda para a gente no e-mail, a terceira vara criminal recebe, repassa a assessoria, repassa ao magistrado, a gente decide, analisa, responde através do e-mail, né, através do WhatsApp. Então, a gente está, nesse momento, utilizando os instrumentos e as ferramentas que a gente tem para não deixar o serviço parado, né, principalmente atendendo a tutela dos advogados e dos réus presos, que é a nossa prioridade. Se o processo de réu solto tiver que aguardar 3 ou 4 meses a mais para julgar, paciência, a gente aguarda, mas o processo de réu preso não pode. Então, a minha expectativa lá na terceira vara é que tão logo a gente possa retomar as audiências, talvez isso ocorra, né, a partir do primeiro dia do mês que vem, os processos de réu preso que entraram durante a pandemia
já estão prontos só para marcar audiência. Em 2 semanas eu já consigo marcar audiência, intimar e fazer as audiências, porque eles não ficaram parados. Porque os advogados estão trabalhando, o defensor público também está trabalhando, a gente está encaminhando tudo por conta de e-mail, o Ministério Público está trabalhando, oferecendo as denúncias e encaminhando para a gente, e a gente, através dos mecanismos eletrônicos, de e-mail, de WhatsApp, encaminhando advogado, defensor público, recebendo as manifestações e deixando o processo pronto para a realização de instrução e julgamento, para que o julgamento venha logo a seguir. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência no estado do Piauí, onde lá funcionam os processos físicos. Só que no momento que você protocolava uma petição, o próprio pessoal do cartório já digitalizava aquela petição e no sistema do Piauí, na hora do andamento, já aparece na frente o anexo daquela petição que você acabou de protocolar em PDF ali. Então, o próprio sistema deles ele vai funcionando o físico e o digital junto, o eletrônico. Isso não teria como ser colocado aqui no nosso estado. E o que o estado está começando a providenciar nas unidades prisionais? Já estão preparando salas para videoconferência. O que o senhor pode falar aí sobre isso? O sistema que a gente usa aqui é o sistema EJUDE para os processos comuns, né? O juizado já tem o PJE implantado, que é o processo judicial eletrônico, e as várias execuções penais também já têm um sistema próprio, que é um sistema nacional de execução penal. Muito bom nesse sentido, porque o réu, estando em qualquer local do Brasil, é o mesmo sistema funcionando. O nosso EJUDE, da forma que ele foi criado, da forma que ele está hoje, não permite essa funcionalidade que o senhor está falando, que já funciona lá no Piauí e já há alguns anos, né? Então, nesse sentido, o nosso Estado, e o Poder Judiciário, em termos de tecnologia, ele está até atrás de estados do Norte e do Nordeste, né? Quando a gente fala com os colegas dos outros estados, Sergipe já é um estado 100% informatizado, Pernambuco já quase totalmente informatizado, Piauí, Maranhão, e a gente está um pouco atrás nesse quesito de informatização, até mesmo em relação aos estados da nossa região também. O Rio de Janeiro já é 100%, né, PJE, Processo Judicial Eletrônico, São Paulo quase toda uma boa parte, e a gente está um pouco atrás. O Tribunal de Justiça vem tentando correr atrás dessa defasagem tecnológica e já foi instalado, a gente sabe, né, no tribunal, o tribunal já está funcionando como PJE integralmente, e agora o próximo passo que a gente tem sinalizado do tribunal é que o PJE, esse sistema PJE, seja implantado primeiramente nas varas únicas, depois nas varas cíveis, e as varas criminais vão ficar um pouco para depois, porque a dificuldade de instalar o PJE nas varas criminais é que o processo vem da delegacia de polícia, né? O inquérito é feito pela delegacia de polícia, e ainda a gente tem um entrave de quem é que vai digitalizar isso para transformar em eletrônico. É a autoridade policial, é o Ministério Público, é o Judiciário, é o advogado. Então, a gente tem um entrave com relação ao processo penal, com quem vai digitalizar o inquérito, e nas varas criminais o PJE ainda vai ser implantado mais posteriormente. Mas é inevitável. A gente sabe que é inevitável que dentro de pouco tempo, a gente acredita que mais tardar no ano que vem, o PJE vai ser uma realidade para todas as unidades, né, inclusive para as varas criminais também. Em relação ao EJUDE, é um programa mais antigo, é um programa que não foi pensado para o processo eletrônico. O EJUDE ele é apenas um controlador de processo, ele apenas informa em que escaninho está, se está com advogado, se está no MP, está no Ministério Público. Ele não permite você anexar documentos, não permite você anexar vídeos, áudios, provas, como o PJE permite. Então, não é viável hoje para o tribunal investir no PJE, transformar o PJE, investir no EJUDE, para transformar o EJUDE numa outra ferramenta, sendo que o PJE já faz isso, né? Só falta a gente passar, o tribunal determinar a adoção do PJE e a gente passar a trabalhar com ele em todas as unidades. Doutor Miguel, chegou uma pergunta, eu estou tendo dificuldade de ler as perguntas, então eu peço até se alguém quiser perguntar alguma coisa, se possível mandar no WhatsApp, que às vezes eu leio melhor aqui. Uma advogada perguntou: a Vossa Excelência não acha que dessa forma a audiência vai perder um pouco da sensibilidade do ato?
Eu concordo com a colega que perguntou, né? Mas aí é uma questão de ponderação de necessidades no momento, né? Por exemplo, por um lado a gente perde, mas por outro lado a gente ganha. Pensando, por exemplo, em precatória. Hoje, se eu preciso ouvir uma pessoa que está fora da minha comarca, é outro juiz que vai ouvir. Mesmo que seja por vídeo, é as perguntas dele, é o jeito dele, e eu vou receber depois aquilo que está feito, ainda que seja gravado por vídeo. Mas se eu fizer por videoconferência, quem vai ouvir aquela testemunha fora da comarca sou eu mesmo, são as minhas perguntas, o meu jeito, a minha percepção. Então, no meu entender, a gente vai perder um pouco, claro, não tenha dúvida. Por exemplo, eu ver o réu ali fisicamente, 100% ao vivo, me dá uma impressão para que eu possa tirar as minhas conclusões dele. Até, por exemplo, a gente sabe, através da câmera, eu não consigo precisar, por exemplo, a altura do senhor, se o senhor é alto, é baixo, se é muito gordo, se é muito magro, né? Isso na tela, isso fica meio achatado. Eu não sei qual é a altura, a forma da pessoa. Com processo criminal, às vezes essas questões são importantes para eu saber o tamanho do réu, né? Se ele é um cara muito forte, é um crime de violência, olha, usou força. Na câmera, às vezes eu vou perder um pouco essa percepção. Mas, por outro lado, a gente vai ganhar em outras características, por exemplo, em celeridade, em o ato ser mais rápido, né? Talvez para o réu seja mais importante ele estar cara a cara com o juiz e levar 7, 8 meses para ele ser julgado, ou que isso leve 2 ou 3 meses, mas que a gente possa fazer por videoconferência. Então, realmente, é uma questão de ponderação. Por um lado, a gente perde, evidentemente, mas ganha-se de outro lado, o que no final, o custo-benefício, eu acredito que ainda acaba compensando fazer o ato através da videoconferência. Doutor Miguel, a Thalita Rosa comentou que a terceira vara é um exemplo na comarca aqui de Cachoeira Itapemirim. E voltando à pergunta, a questão do tribunal, ele já está preparando essas salas para poder disponibilizar computador, câmeras, como vai ser isso? E para ouvir os agentes penitenciários, os policiais militares, como que vai ser? Vai precisar da presença deles? Ou não, como o réu não vai sair do presídio, vai ter essas salas dentro dos presídios? Bom, vamos lá. Tudo isso é uma grande novidade, né? E por conta da pandemia, isso acelerou de tramitação. Agora não é mais alguma coisa que a gente possa esperar para mais 1 ou 2 anos. É algo extremamente necessário. Então, tanto o tribunal quanto o governo do estado estão reforçando os esforços para que isso aconteça de forma mais rápida possível. O que a gente sabe por enquanto? O governo do estado, através da Sejus, está equipando os presídios. O tribunal também está licitando, já faz quase que 1 ano, tem uma licitação para contratação e aquisição de câmeras e equipamento para todas as unidades do estado. Mas a gente sabe que quando a gente fala de licitação, de contrato, de tribunal, de serviço público, isso é muito demorado, né? O particular pode ir lá, o advogado pode ir lá comprar a câmera dele, ver onde ele quer comprar, qual o preço, e instalar no computador dele e funcionar. Agora, o Poder Judiciário, o Poder Público, tem todas aquelas exigências de licitação, de prazo, de aguardar verba, a licitação às vezes não funciona, não acontece, é fracassada, começa tudo de novo. E aí é o que é difícil trabalhar dentro do poder público, né? Nós, magistrados, a gente muitas vezes tira do bolso para pôr o equipamento, porque não dá para esperar o Estado. Por exemplo, o meu equipamento de gravação da terceira vara criminal é integralmente custeado por mim. Fui comprando a câmera, o microfone, a mesinha de som, fui instalando equipamento, fazendo as coisas, porque, na minha visão, eu não queria ficar esperando o Estado comprar o equipamento dele. E a licitação está ocorrendo para que isso ocorra, tanto do Poder Judiciário, tanto do Executivo. A Sejus está instalando equipamentos, a gente já tem a informação que para a próxima semana, né, mais tardar aí 10 dias, a Sejus vai instalar uma sala, primeiramente na PRCI, na Penitenciária Regional de Cachoeira Itapemirim, para que a execução penal já possa fazer as audiências através de videoconferência. A execução penal tem uma característica de que, como é só o réu, o advogado, né, e o réu, então você não precisa de uma grande estrutura para fazer uma audiência por videoconferência. Assim, as audiências da execução penal, provavelmente, dentro do próximo mês, as audiências de justificação, já serão realizadas por videoconferência.
Já há experiências em relação ao presídio de Viana, né, que os colegas da região metropolitana já estão fazendo. Colatina, o colega, doutor André Guache, também já está fazendo audiências, videoconferência, com a instalação do equipamento da Sejus. A Sejus está fazendo um teste, instalando esses equipamentos, porque não é só o equipamento, demanda também do governo do estado e do tribunal contratarem o software, né? A gente utilizar uma dessas plataformas, seja o Zoom, o WhatsApp, mas isso tem que ser comprado, e também através de licitação, isso é um pouco burocrático, mas já sabemos, a PRCI vai receber equipamento, depois o CDP vai receber o equipamento, e a gente espera também que dentro de poucas semanas o tribunal consiga a compra do software de uma dessas plataformas para que a gente consiga utilizar. Porque no caso do software, eu não posso utilizar uma coisa caseira minha, vou usar o meu. Né? Tem que ser oficial do tribunal, porque tem toda a rede de segurança, de informática, eu não posso instalar um programa com o meu login e com uma senha que não seja oficial. Então, demanda o ato oficial do Poder Judiciário adquirindo esse software. A gente acredita que nas próximas semanas isso vai acontecer. Doutor Miguel, surgiu uma pergunta, doutor Nil, do Ultramar. As audiências por videoconferência, elas violam direitos constitucionais no seu entendimento? Eu acho que a pergunta não é se o equipamento ou fazer por videoconferência violam ou não violam. Isso vai depender da forma que vai ser feito. Porque eu posso violar contraditório e ampla defesa também na audiência física. Se eu não permitir que o doutor converse com o seu cliente, o senhor pede, doutor, eu preciso conversar com o meu cliente. Fala, não, o senhor não vai conversar, não pode conversar aqui, advogado não conversa com o réu. Então, mesmo fisicamente, haveria violação de direitos de contraditório e de ampla defesa. E o magistrado está lá justamente para zelar por isso, para que não ocorra nenhuma violação de contraditório e ampla defesa, especialmente do réu. Então, cabe ao magistrado como ele vai conduzir essa audiência por videoconferência. A videoconferência deve refletir o máximo possível da realidade do ato. Então, se antes da audiência conversa o advogado e réu, eu tenho que ter um mecanismo que a audiência de videoconferência permite. Se a testemunha tem o direito ou a vítima de prestar o depoimento na presença do réu, na ausência do réu, em caso de crimes violentos, o equipamento também tem que me permitir que eu faça isso, porque senão eu estaria violando também o direito da vítima. Se eu enfiar a cara da vítima lá com a cara do réu, que foi vítima de um estupro, por exemplo. Né? Então, eu estaria agredindo, ofendendo a vítima. Assim, a audiência de videoconferência ela deve refletir a realidade da audiência física. Se eu conseguir, através do equipamento, fazer exatamente o que eu faria e garantir os mesmos direitos, é o que vai atender a necessidade de todos, não só do magistrado, mas como do advogado, do réu, da vítima, do policial e etc. A gente acredita, o senhor perguntou, acabei não falando na audiência anterior, que a gente vai conseguir fazer até a oitiva do policial via videoconferência. De vez do policial sair lá do batalhão, ir para a audiência, se locomover. Aqui em Cachoeira as coisas são próximas, mas na região metropolitana leva lá 1 hora e meia para chegar no fórum, meia hora para entrar, tem que deixar arma, tem que subir sem arma, senta lá, a audiência demora, quer dizer, toma a tarde inteira de um policial militar, às vezes 4, 5 horas de um policial militar, que ele poderia estar fazendo o trabalho dele na rua. E pela videoconferência, a gente acredita que vai conseguir ouvir o policial em 2, 3 minutos. Eu vou fazer a chamada para ele, ele vai atender, esteja onde ele estiver, na rua, no batalhão, né, dentro da viatura ali, que ele vai parar aquele momento para atender o juiz, o advogado e o promotor, vai prestar o depoimento dele em 4, 5 minutos e vai voltar a trabalhar, sem que a gente perca, né, todo esse horário. A gente sabe também que é difícil ir para a audiência, porque demora, fica lá naquele ambiente, né, tudo é demorado, e a videoconferência vai trazer essa facilidade para o policial, para os agentes, para o delegado, para os policiais civis, para as pessoas em geral, para que não percam muito tempo do seu dia com a audiência, que seja da forma mais rápida e célere possível, mas sempre garantindo todos os direitos para que não haja nenhuma ilegalidade no ato. Doutor Miguel, eu já disse isso uma vez e repito, né? Depois que se começou a gravar as audiências, tanto na sua vara como na primeira vara criminal, que o doutor Bernardo também fez um investimento do dinheiro dele e colocou tudo sendo gravado. Facilitou muito o trabalho do advogado.
Porque antes, às vezes, a gente tinha um juiz que você pedia, fazia uma pergunta, ou pedia para constar uma determinada coisa na ata, e o juiz, às vezes, constava com a palavra dele. Não que não queria constar, mudava, às vezes, o que o advogado estava querendo. Então, no final, não conseguia produzir aquela prova. Já com o audiovisual, o que acontece está registrado, fica gravado. Então, se o réu fez uma cara feia, ou se a testemunha fez uma cara ou coçou a cabeça, começa a entrar naquela linha de momentos em que ela pode estar mentindo, até para a advocacia usar esses detalhes para produzir prova, para mostrar para o magistrado que vai julgar que aquela testemunha está mentindo, conforme o vídeo tal, no minuto tal, em que ela demonstrou, com o corpo fala, né? O detalhe de que vê que é mentira, ou vê que ela está nervosa. Então, isso tudo influencia, porque fica tudo registrado. Tudo que é novo assusta a gente um pouco, né? A gente, quando vem a novidade, pela nossa natureza de ser humano, a gente tem a tendência de rejeitar a novidade. Mas quando é implantado e passa a ser obrigatório, olha, não tem jeito, a gente vai ter que fazer assim, vai ter que lidar com isso. A gravação se mostrou um instrumento excepcional em termos de celeridade, né? Quantos advogados, o senhor quantas vezes não deve ter ficado em audiência aí 4, 5, 6 horas naquela digitação e dita isso e dita aquilo? Quer dizer, uma audiência que seria feita em 4, 5 horas, levaria a tarde inteira para fazer uma, sem perder a qualidade do ato, porque a gente não pode substituir a celeridade para fazer a coisa mal feita, né? Mas sem perder a qualidade do ato, a gente reduziu em muito o tempo, propiciando que outros processos sejam julgados no mesmo dia. Então, ao invés de fazer 2, a gente faz 6, faz 7. Até e porque principalmente, se ficar mal feito, vai estar registrado ali. Depois vão ver o vídeo que foi uma audiência feita de maneira errada, né? Exatamente. E principalmente essa fidelidade do ato que aconteceu, do jeito que a pessoa falou, a expressão que a pessoa gravou, do jeito que foi falado, do jeito que olhou, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está falando um sim, querendo dizer um não, né? Querendo dizer um não, querendo falar sim. O corpo fala. Então, o vídeo permite a captura da imagem, do áudio, da linguagem, da expressão corporal, e depois cada um vai traduzir isso para a forma que entendeu. O senhor assistindo o vídeo falou, olha, a testemunha disse sim, mas gaguejou ali, isso quer dizer que seria um não, e tudo isso vai estar sob análise, principalmente para o segundo grau. Porque o magistrado, na maioria das vezes, ele preside o ato, faz a sua audiência e ele julga, né? Então, o ideal é que a gente não deixe passar muito tempo da audiência para poder julgar. A gente lembra, a testemunha falou assim, era aquela pessoa, está ali na nossa mente. E no tribunal, né? Como que um desembargador, assessoria do tribunal, vai reanalisar aquilo, né, se não participou daquele ato? Então tá lá, se precisar, vai colocar o depoimento, vai assistir, vai reanalisar, vai ver o jeito que a pessoa falou, vai ouvir, vai ler o argumento de todas as partes, para que o desembargador também possa julgar com a maior fidelidade possível. Eu não tenho dúvidas que foi o maior ganho que a gente teve com gravação de audiências. O nosso colega, doutor Bernardo, lá da primeira vara, do qual o senhor fez referência, eu sou muito fã desse nosso colega, ele diz uma expressão seguinte, é igual você passar para dirigir um carro automático. Enquanto a gente dirige o carro manual, você nem sente, é manual, tá bom assim mesmo, você até acha que é uma bobagem, é uma frescura de dirigir carro automático. Depois você passa a dirigir o carro automático, você nunca mais na vida quer voltar a dirigir um carro manual. Você não quer, né? Parece que é regredir, né? E pelo conforto, pela facilidade, pela praticidade que dá. E gravar a audiência é justamente isso. Depois que a gente faz dessa forma, está acostumado com a gravação, depois poder assistir e ver, sem falar que mesmo o magistrado que presidiu a audiência julgando, às vezes o julgamento vem muitos meses depois, né, do ato de instrução. Então, ali no papel, o papel é frio. A gente não sabe, a pessoa fala um não, mas não em que sentido, não como. Né? Passou pelo juiz, a pessoa falou, o juiz ditou, a assessoria, o estagiário ali que está escrevendo, ainda vai escrever de uma outra forma a frase, quer dizer, aquilo vem se perdendo e vira um telefone sem fio quando você transcreve para o papel. E a gravação não, ela preserva essa fidelidade. E isso a gente vai ter também na videoconferência, porque fazendo pela videoconferência, o ato todo vai estar sendo gravado, do começo ao fim.
Ainda nas gravações, como a gente faz hoje, é apenas o depoimento, apenas o rosto da pessoa que está sendo ouvida ali é que está sendo gravado. Na videoconferência, desde o início da reunião, o rosto do juiz, do advogado, das testemunhas, do réu, está todo mundo sendo ali filmado e aquilo vai ficar registrado como ata de audiência. E, sem dúvida nenhuma, vai preservar a fidelidade do ato. O que aconteceu está ali gravado, né? E gravado não tem muita discussão. Está gravado, é só assistir de novo e recuperar aquela sensação daquele momento. Doutor Miguel, eu tenho mais uma pergunta, a gente tem 10 minutos ainda. Na opinião do senhor, acredita que a exceção adotada para a realização de audiências e de outros trâmites processuais que atualmente estão sendo realizadas virtualmente, quando a pandemia passar, que sabemos que vai passar, algo de inovador ficará um novo momento jurídico pós-pandemia? Com certeza, doutor Aníbal, com certeza. A gente acredita tudo isso que a gente se perdeu, por um lado, com essa pandemia, né? Toda essa dificuldade, essa desgraça, esse momento triste que a gente está vivendo, com a interrupção das relações pessoais, mas, pelo outro lado, tudo aquilo que a gente ganhou, não só do âmbito profissional, mas do âmbito pessoal também, de relação com a família, de estar mais em contato conosco mesmo, né? No nosso ambiente pessoal, de mais atenção que a gente pode, nesse momento, pode e deve dar para os nossos familiares, no âmbito profissional, tudo que a gente ganhar de tecnologia, de celeridade, né, isso vai ficar. Por exemplo, essa prática que o senhor acabou de comentar, a terceira vara criminal digitalizou e mandou para o advogado. Antes a gente não fazia isso. Se o advogado pedir, doutor, me manda por e-mail, eu falo, doutor, o senhor vai lá e tira o processo, né? Passada a pandemia, se eu passei a adotar esse tipo de metodologia, não tem porquê, a pedido de um advogado que seja de fora da cidade, precise do processo, que não possa vir, e entre em contato com a vara, doutor, olha, eu sou de Vitória, não tenho condição, pode mandar escaneado? A gente vai mandar escaneado e vai manter essas boas práticas que tiveram que surgir, que surgiram à marra, a gente vai manter essas boas práticas e não vai perder isso para trás. Passado a esse sistema de videoconferência, acredito eu que a gente vai ter um sistema misto. Parte dos atos vão ser praticados via videoconferência e parte dos atos voltarão a ser praticados fisicamente. Então, se a pessoa pode ou necessita ou não tem condição de acessar um sistema, uma pessoa muito simples, que não tem como, não tem um smartphone, um equipamento para ser ouvido por videoconferência, a gente vai ter que ouvi-la fisicamente, presencialmente. Mas as pessoas que podem e desejam ser ouvidas por videoconferência, serão daqui para frente ouvidas por videoconferência, e esse ganho que a gente teve de tecnologia, de implantação, de sistema, eu acredito que isso não retrocede mais, que isso vai ser o padrão daqui para frente. Inclusive os protocolos, né? Para a gente protocolar qualquer recurso, qualquer coisa no tribunal, a gente tinha que sair daqui, lá em Vitória, com um processo físico, a petição física e protocolar. Não aceitava ser protocolado aqui, em Cachoeiro, em qualquer outra vara. E agora a gente vai para o e-mail e faz o protocolo e está valendo. Então, assim, está certo que aumentaria as despesas, no caso do tribunal ter que imprimir para fazer isso virar físico. Mas eu acho que agora que a gente está virando tudo digital, isso vai favorecer a advocacia, isso vai favorecer o Ministério Público, os magistrados, né? A velocidade que isso acontece. É dentro do possível, do que permite o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil e o nosso Código de Normas do Estado, que rege como a gente trabalha, né, no âmbito do Poder Judiciário, tem que ser facilitado o acesso das partes e da advocacia ao processo, né? Se é possível fazer por e-mail, por que não? Se é possível fazer, hoje no fax a gente nem usa mais, né? Mas quando surgiu o fax, aventou-se a possibilidade, pode fazer por fax, mas depois tem que juntar o original, né? Eu me questiono, faço algumas perguntas, para que juntar o original, a não ser que haja, né, questiona uma nulidade, outra parte está alegando, a petição do doutor Aníbal não foi ele que juntou, não. Quero ver o original, e aí o juiz mandaria a parte juntar o original. Para o julgamento do processo, uma petição, uma peça, uma manifestação do advogado, ou do juiz, ou do promotor, seja lá quem for, não faz muito sentido, não faz diferença se é a cópia do fax, ou se é do e-mail, né, ou se é o original. Então, tudo isso tem que ser facilitado. E isso que a gente teve agora, aceitando os atos por e-mail, por WhatsApp, desde que a gente tenha certeza que foi a parte que praticou o ato,
não tem por que voltar atrás depois. Falar, não, agora passou a pandemia, não vale mais mandar por e-mail. Ora, se valia na pandemia, por que não vale mais agora? Então, que a gente continue com essas boas práticas, facilitando, porque isso é ganho para todo mundo, né? Esse custo que o senhor mencionou, mas teria que, então, né, o Poder Judiciário imprimir, ora, dentro do custo como um todo, né? Isso é mínimo do que o senhor tem que se locomover, sair da sua casa, ou ir para Vitória, ou ir para outro estado, quer dizer, o quanto não custa isso, né? E até quem ganha com isso são os clientes, são as pessoas físicas, porque quantas vezes, o senhor já deve talvez ter passado por isso, falar, olha, para o cliente, eu preciso ir para Vitória protocolar um recurso, vai custar tanto, porque eu tenho a viagem, tenho a locomoção, tenho meio-dia, a pessoa fala, olha, não tenho dinheiro, não tenho condição, então não vou fazer. Quer dizer, a pessoa é prejudicada por questão financeira, e é o que não deveria acontecer. Então, se é possível mandar por e-mail, vamos trabalhar por e-mail. E quando tiver o PJE implantado, o PJE vai suprimir, porque aí é tudo eletronicamente mesmo. E, às vezes, as custas dessa impressão que o tribunal teria, ela transforma isso em você ter que pagar mais despesas do processo, né? Sim, com certeza. Isso é mínimo, né? Comparado com todos os custos de locomoção, né? O que a gente está vivendo hoje. A gente quer que as pessoas continuem vivendo, mas sem se locomover quando não é necessário. Então, se não é necessário ao fórum protocolar, você pode fazer da sua casa por e-mail, e assim que tem que ser. A gente tem que encampar essas ideias, essas boas práticas, para que isso permaneça independentemente da pandemia. Então, eu acredito realmente que tudo que a gente ganhou agora de facilidade, de celeridade, de tecnologia, isso não volta atrás. A gente passa a incorporar isso no nosso trabalho e vai continuar trabalhando desse jeito. Doutor Miguel, uma última pergunta. É a questão de ter acesso ao juiz. Existe um meio, além de e-mail, tipo assim, eu queria despachar com o senhor. Eu poderia ter acesso, às vezes, a um telefone, ou um WhatsApp, ou uma videoconferência. Como você pensa que seria possível isso? Um advogado que quer despachar alguma coisa com o senhor. Eu acredito, Aníbal, que a gente vai conseguir fazer tudo isso através da videoconferência, né? E não há porque, se a gente vai fazer a audiência por videoconferência, por que não despachar também, né? Por que não despachar por videoconferência? Por que o advogado tem que se locomover? Quando é aqui na cidade, é fácil, até melhor, né? A gente cara a cara conversar com o juiz, conversar com o advogado, mas os advogados que estão em outras cidades, outras regiões, é muito mais conveniente que a gente passe a fazer isso também por videoconferência. E tendo instalado, hoje o nosso problema de trabalho é que a gente ainda não detém o equipamento necessário. Então, eu poderia conversar com o senhor, olha, eu posso atender, né, no meu telefone particular, mas, né, por questão de segurança, o senhor não quer, eu não quero, a gente não quer ficar passando o nosso telefone particular, eu só tenho um para todo mundo, né, porque senão as pessoas ficam ligando. Então, a gente precisa ter o equipamento próprio do tribunal e que esses atos aconteçam no ambiente seguro, de rede do tribunal, com a segurança necessária, com a criptografia necessária, e isso vai ser feito através do equipamento que o tribunal tem que adquirir. Implantar o sistema de videoconferência, ter a câmera, ter o software, que com certeza a gente vai passar a despachar, atender os advogados, atender as partes por videoconferência, que é mais célere para todo mundo, para o magistrado também é bom, para o advogado, para todas as partes. Inclusive para garantir, né, o sigilo, né? Às vezes o advogado vai falar com o senhor, ele grava aquilo, depois ele expõe a imagem do que ele está falando na rede social, e aí começa a se desdobrar outros crimes, outras coisas, sendo que tem que ter um meio seguro, como o senhor falou. Sim, então a gente, nesse momento, demanda só do tribunal conseguir implantar para que a gente possa utilizar. Doutor Miguel, eu, mais uma vez, em nome da Ordem, Subseção Cachoeiro, agradeço por o senhor estar aqui, tirando esse tempo de trabalho aí para poder semear essas mensagens, e como vários advogados aqui também estão parabenizando, dizendo para dar os parabéns. E deixo aí para o senhor encerrar, porque eu acredito que a gente só tem mais uns 5 minutos. Eu queria agradecer, Aníbal, agradecer a todos os colegas, os doutores advogados que prestigiaram a live aí. Eu fui vendo o nome de cada um, né? Que alguns eu conheço, eu estou reconhecendo o nome aqui.
são todos muito queridos, profissionais muito dedicados, a maioria deles trabalham com a gente na terceira vara criminal, então tenho muito carinho pela advocacia de Cachoeiro, ótimos profissionais, sempre com a gente lá trabalhando em prol da justiça, que é o objetivo nosso da justiça, do advogado, e todos nós em conjunto, é trabalhar em prol da justiça. Então, a conversa foi muito oportuna, por enquanto a gente tem muita expectativa de como tudo isso vai funcionar, mas a gente sabe que é uma realidade que isso vai, né, chegar agora, nessas próximas semanas, para que em conjunto com os advogados, com a OAB, a gente consiga depois, com o sistema instalado, funcionando, aparar as arestas. A gente vai ouvindo os profissionais da área, defensoria pública, advocacia, ó, doutor, né, assim não está funcionando muito bem, temos que dar uma adaptada. E a gente vai pensando e vai tentando melhorar para que isso fique funcionando para todo mundo e, principalmente, para que não haja nenhuma violação de direitos e garantias dos réus, que são, né, o polo final do nosso processo, o objetivo principal é atendê-los dentro do nosso processo. Então, agradecer ao senhor, a OAB, através do doutor Aníbal, presidente da subseção da OAB, sempre muito querido e carinhoso com a gente. Eu estou à disposição quando quiser marcar outra live, outra conversa, outro bate-papo sobre algum tema que, de alguma forma, eu posso contribuir. Eu estou à disposição. Doutor Miguel, obrigado. Doutor Adílio aqui está agradecendo a presença do senhor. E a OAB também está de portas abertas para trocar ideia, para dar opinião, porque é um momento da gente não criticar, da gente dar opinião. A gente tem que dar as mãos. O Ministério Público, junto com a OAB, para fazer o tribunal, através de vocês, conseguir colocar a máquina para funcionar. É isso aí. Mais uma vez, agradeço, obrigado a todos aí que estiveram presentes, todos os advogados, policiais militares, agentes penitenciários, várias pessoas aí que falaram que iam assistir e que estão aí aprendendo cada dia mais com a gente. Obrigado aí, doutor Miguel. Obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima. Um abraço, até a próxima.